Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema do nosso vídeo, nós vamos falar sobre aquele CNPJ que a gente recebe no dia a dia na condição de inapta. Lembrando que as informações que eu vou passar aqui são todas voltadas para as organizações religiosas. Mas se você recebeu uma empresa MEI, uma empresa do Simples Nacional ou entre outros CNPJ na condição de inapto, você vai conseguir fazer a mesma pesquisa com esse passo a passo que eu vou orientar para vocês de como vocês vão descobrir quais são as obrigações que ficaram ausentes, que ficaram omissa, que levou o fisco a colocar aquele CNPJ na condição de inapto. E o que é melhor ainda, você não precisa de certificado digital nesse momento. Mas antes de eu começar a falar sobre o nosso tema proposto, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aquele like, clica no sininho para você ativar, para receber as notificações dos demais vídeos. E é lógico, se o que eu te passar aqui te ajudar, compartilhe com outro profissional contábil que talvez isso vai ajudá-lo também. Eu sou Delina Freitas e nós vamos falar sobre a situação das igrejas que a gente costuma receber constantemente, que elas estão inaptas e algumas chegam até a ser baixadas, porque o fisco tem levantado constantemente, feito uma malha naquele CNPJ e aquelas organizações que elas não estão enviando as declarações, o fisco está colocando inapta e se não for regularizado, com o tempo esse CNPJ será baixado por omissão de contumaz. E precisamos entender alguns termos sobre essa situação. Quando o fisco coloca aquela organização religiosa na condição de inapta, ele menciona que ela está omissa de declarações. E dentro do prazo que eles estabelecem para que possa legalizar toda a situação daquela entidade religiosa, quando o fisco vem abaixar esse CNPJ, ele coloca a omissão de contumaz. Vamos entender o que é a omissão de contumaz. A omissão de contumaz, ela ocorre quando a empresa ela deixa de entregar suas obrigações contábeis à Receita Federal por mais de 5 anos. Com isso, ela é considerada inapta e o empreendimento tem seu CNPJ baixado ou inativado pelo órgão. Então, ou seja, na primeira instância, o fisco ele coloca aquele CNPJ na condição de inapto, omisso de declarações. Se o representante legal por aquele CNPJ não legalizar essa situação, o que vai ocorrer? Ele vai ser baixado por omissão de contumaz. E a omissão de contumaz, entendam que é o fisco dizendo que você está omisso de informar as declarações. Você não declarou, por esse motivo ele vai ser baixado. E o Delena, se a minha igreja ela foi baixada por omissão de contumaz, eu não consigo mais recuperar esse CNPJ? Você consegue, porém você tem que entrar de forma administrativa. Dá um pouco de canseira, dá um pouco de desgaste. Então, meu conselho é, percebeu que seu CNPJ, você que é responsável pelo CNPJ, percebeu que seu CNPJ está na condição de inapto, corre, legaliza o quanto antes, para que você não venha ter desgaste depois para recuperar esse número desse CNPJ. Porque quando o fisco ele baixa na Receita Federal, também vai ser baixado no cartório. Você vai perder, pode correr o risco de perder o nome da sua organização religiosa, ou ter que gastar tanto com profissional contábil quanto com advogado para poder recuperar. Vamos economizar nosso tempo e também economizar o nosso lado financeiro. Como regularizar o CNPJ inapto por omissão de declarações? Eu vou te ensinar todo um passo a passo de como você vai descobrir quais são as declarações que levou a situação inapto do seu CNPJ. Porque primeiro você precisa pegar esse relatório de pendências, com base nele, e iniciar a regularização. Deve entregar todas as pendências e, por estar entregando fora do prazo, irá gerar multas de R$200, no caso a GFIP ou a DCTF inativa. Lembrando que DCTF inativa, eu estou falando para o fisco que aquela igreja, que aquela organização
ela estava totalmente fechada, não tinha culto nem um dia durante todo aquele ano calendário. Nessa situação, a multa é R$ 200. A Receita ela concede um desconto de 50% efetuando o pagamento no prazo de 30 dias. O valor vai para R$ 100. Por exemplo, vamos trabalhar um exemplo aqui. Se a empresa deixou de entregar os últimos 5 anos a DCTF, pagando com desconto o valor da multa é 100, cada uma totalizando R$ 500. Essa situação que eu estou mencionando aqui, se for uma empresa, se for um CNPJ que fechou, não tem nenhum movimento operacional, financeiro, não tem nenhuma movimentação. No caso que a gente está trabalhando com a igreja, não houve culto nem um dia no ano, que particularmente é muito impossível a gente ter uma igreja, uma entidade religiosa inapta no Brasil, pois quando a pessoa ela paralisa a sua atividade, seja empresa, seja igreja, ela precisa continuar declarando para o fisco. Em janeiro tem que informar se aquela organização está inativa ou sem movimento. A partir do momento que eu preciso pagar o profissional para enviar para mim, ela descaracteriza a situação de inativa. Porque eu não falei que inativa é quando está fechado, que não tem nenhuma movimentação operacional, financeira, despesa, entre outras. No momento que eu pago o profissional para enviar para mim, aquela empresa, aquele CNPJ, ele não tem característica de inativo. Eu estou dando exemplo aqui só para vocês entenderem que eu percebo que existe também uma confusão muito grande nessa situação quando a gente vai transmitir a DCTF de inativo com sem movimento. Mas se você tiver dúvida ainda, deixa abaixo desse vídeo. Helena, faz um vídeo para mim explicando direitinho o que é DCTF inativa e a sem movimento ou com movimento, que aí eu posso me organizar. Mas hoje o foco desse vídeo aqui é explicar para vocês como vocês vão fazer para poder ativar um CNPJ que está na situação de inapto. Ou seja, então suponhamos que aquela organização religiosa ela está inativa, eu vou transmitir ela, a multa vai ser R$ 200. Se for sem movimento, a multa é R$ 500. Vale lembrar que na regularização do CNPJ inapto, deve atentar a marcar as opções corretas no sistema da DCTF, senão irá gerar multa de R$ 500. E muitas pessoas confundem e entregam todas as DCTF todo ano e gera multa desnecessária, pois o correto é declarar apenas o mês de janeiro de cada ano, ou seja, apenas um DCTF. O que eu quero dizer aqui? Que tem que ficar bem atento, porque quando você entrar na pendência, vai colocar de janeiro a dezembro, mas a gente só transmite a DCTF de janeiro até dezembro se ela for com movimento. DCTF inativa e DCTF sem movimento, a gente não transmite mensal. Fique atento, fique ligado, tome bastante cuidado, porque senão você vai gerar muitas DCTF e também vai gerar uma multa abusiva. Então, sem movimento, você envia janeiro de cada ano, ou se tiver inativa, se realmente tiver fechada nas condições, né, que eu te falei, você também vai enviar janeiro de cada ano. Feito esse procedimento, a multa sai na hora. E você tem um prazo aí de até 24 horas para que o sistema atualize e coloque o CNPJ na situação de ativo novamente. Aqui eu tô falando para o CNPJ que ainda está na situação de inapto. Quando você vê que foi baixado por omissão de contumaz, aí o procedimento é outro, é um pouco desgastante. Por isso que eu oriento, percebeu que seu CNPJ está inapto, corre, legaliza antes que a Receita venha baixar esse CNPJ. Aqui tem a característica de um CNPJ, vocês podem verificar que eu fiz de propósito, eu emiti esse CNPJ no dia 27, para vocês verem que ele é novo, né? Assim, novo em situação de pesquisa. Verifiquem que aqui uma organização religiosa, ela foi constituída em 2014 e pelo meu entendimento aqui, ela não fez nenhuma obrigação ainda. E
verifique que a situação cadastral dela hoje está na condição de inapta. O motivo cadastral, qual o motivo que a Receita colocou? Omissão de declarações, que é o que nós estamos falando nesse vídeo. E qual foi a data que a Receita colocou? Dia 11 de janeiro de 2019. Então, ou seja, essa igreja ela está correndo um risco seríssimo de ser baixada a qualquer momento, pois se até agora não foi legalizado, ela está ali naquela questão que vamos falar, o paredão da Receita Federal. Agora eu vou ensinar para vocês aquele passo a passo que eu falei lá no início, de como você gerar o relatório e descobrir quais são as obrigações que esse CNPJ ficou pendente e que levou à situação de inapta. Eu vou deixar, não preocupem, né, que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem, para que a gente possa fazer essa pesquisa. Eu venho aqui, vou fazer pesquisa. Um ponto muito importante que vocês têm que fazer é observar aqui qual é a data que a Receita colocou aquela organização religiosa na situação de inapta. Esse ponto ele é muito importante para que a gente possa fazer a pesquisa. Eu vou inserir aqui o CNPJ do contribuinte e logo em seguida o período, né, conforme eu mencionei, o período de 11 de janeiro de 2019, e eu preciso de saber do AD, o ato declaratório executivo, que ele que vai emitir para mim um relatório para que eu venha fazer essa análise para entender quais são os anos, né, quais são os períodos que esse meu cliente está na condição de omisso, que não houve a declaração, para eu poder enviar para o fisco. Então, eu coloquei o CNPJ, coloquei o período, né, que foi baixado, para mim descobrir qual foi o período, qual foi a situação. Percebam que aqui já saiu para mim um relatório, eu vou baixar esse relatório e vou fazer a análise agora. Bom, aqui eu já estou com o meu relatório em PDF para a gente fazer a análise. A Receita ela colocou essa entidade na condição de inapta no dia 11 de janeiro de 2019, por questão de ética, né, eu tampei os dados da organização religiosa, e aqui, se vocês perceberem, a Receita ela vem destacando a ausência de DCTF. Então, essa organização religiosa ela está sendo colocada na condição de inapta, porque ela está omissa de declarar 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 do ano das DCTF. Quando foi aqui no dia 11 de janeiro de 2019, a Receita colocou na condição de inapta. O que ocorre? Você poderia me perguntar, Helena, mas cadê novembro e dezembro? A DCTF, a gente envia ela no 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, ou seja, o momento de eu declarar a DCTF de novembro seria janeiro, até dia 20, 23 de janeiro. Como a Receita colocou inapto, então por isso que não está cobrando. Mas quais são as DCTF que eu tenho que declarar aqui para que essa igreja ela volte, né, na condição de ativo? Eu tenho que declarar somente janeiro de cada ano. 2014, percebam aqui que ela foi fundada no mês de maio. Então, 2014 eu vou declarar a DCTF de abertura, lógico, naquela restrição que eu falei, se for sem movimento. Se não tiver nenhuma retenção de imposto, por exemplo, de repente a igreja ela paga para o pastor uma prebenda de R$3.000, uma prebenda de R$3.000, ela já tem a retenção do IR. Então, nessa situação, a DCTF tem que ser mensal. Outro exemplo que a gente pode falar típico aqui, a igreja ela paga o aluguel para uma pessoa física acima de 3.000 também, aí a igreja é obrigada a declarar. Então, nessa situação, se tem retenção de imposto de renda retido na fonte, tanto sobre a prebenda, sobre o aluguel, também contribuições social, se a igreja tiver funcionário, então nessa situação a DCTF é mensal e a multa é R$500 mês. Mas se for na situação
que ela é sem movimento ou inativa, 2014 eu tenho que declarar maio, né, que foi o período que ela foi constituída, e depois eu vou manter janeiro de cada ano. O que levou essa igreja a ficar na condição de inapta foi as DCTF. E nesse caso a gente precisa fazer a declaração da DCTF para que essa organização não seja baixada por omissão de contumaz. Espero que eu tenha contribuído com o seu crescimento profissional. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e gratidão. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, a minha vida, e até o próximo vídeo.